essa técnica. Por quê? Porque a tinta acrílica, ela é mais cremosa, tem um pigmento mais concentrado. Então eu acho que com essa técnica a bisnaga vai funcionar melhor. Não é que você não possa fazer, experimentar aí, porque o artesanato é isso, né? A gente vai experimentando uma coisa, vai mudando, e eu acho que é por isso que todo mundo curte fazer artesanato, porque você cada hora experimenta de uma maneira e fica muito legal. Com um pincel de cerdas duras, olha, você vai colocar com um pincel seco, tá? Não vai umedecer o seu pincel antes de começar a trabalhar. Você vai colocar um pouquinho de tinta e vai começar a pintar a sua caixinha, olha. E aí você vai fazer como se você estivesse varrendo a sua caixinha para todos os sentidos, porque é importante que ela tenha tinta nas entranhas, tá? Ela não fique aparecendo nada de branquinho. Ela vai ficar toda pintadinha. E não se preocupe assim, ai, mas soltou uma casquinha. Não, não se preocupe com isso, não. Se você quiser mudar de cor, você também vai mudar de pincel, olha. Então, olha, bota um pouquinho mais de tinta e ó. E aí você vai misturar uma tinta com a outra, olha. Essas casquinhas que vão caindo, olha, você pode ir retirando, olha. Ela não vai interferir em nada quando a caixinha estiver toda pintada. Agora eu já pintei, passei base em toda a caixinha, tá? Eu, no caso, utilizei o verde Vessi e o vermelho de cádmio, mas você pode utilizar outros tons, porque na tinta acrílica de bisnaga tem várias cores, tá? E aí nós vamos dar uma secada para essa tinta secar e depois nós vamos fazer uma pátina dourada aqui em cima. Agora nós vamos utilizar a tinta para artesanato brilhante, tá? E no caso aqui eu estou utilizando o ouro, a cor ouro, mas você tem também a prata. Com um pincel de cerdas duras, tá? Continuamos com o pincel de cerdas duras, vai tirar o excesso, ó. Que se você não tira o excesso, o que acontece? Essa quantidade de tinta que tá aqui no papel é que vai para sua peça. E aí você vai passar bem de levinho em cima da sua peça, olha. Tira o excesso. Toda vez que você colocar tinta no pincel, você tem que lembrar de tirar o excesso. Você vai achar que, por exemplo, não está aparecendo muito, mas quantas vezes você vai colocar e que vai dando um tom mais escuro, tá? Então não pense assim, não vou tirar o excesso porque eu quero que ele fique dourado de uma vez. Não, é aos pouquinhos. Então você, olha, bota um pouquinho, tira o excesso, vem aqui, ó. Tá vendo? Olha, mais vezes que você vai passando o pincel que você acabou de tirar o excesso no mesmo lugar, ele vai dando um tom mais dourado. Vem aqui no papelzinho limpo, olha, tira o excesso. Vem aqui, olha, e vai passando em todos os sentidos, tá? Olha, não é para passar num único sentido, não. Você vai passando em todos os sentidos, porque como ele tá irregular, o que acontece? Vai pegando de um lado e de outro. Quem gosta de mais dourado vai colocar mais, vai passar mais vezes. Quem gosta de menos, deixa ele, passa só um pouco. E aí você tem que se preocupar em não perder esse efeito da colagem embaixo, tá? Que esse trabalho é que é bem bacana. Olha, agora a gente já patinou ela toda de dourado, olha como ela ficou bem bonita. E aí nós vamos utilizar essa mesma cor que a gente utilizou aqui para dar o terminal da nossa tampa, olha. Nós vamos passar
E podemos trocar o pincel e também utilizar o vermelhinho, olha. E depois nós vamos patinar com dourado esse acabamento aqui na lateral, tá? Para não ficar uma linha assim, olha, entre uma cor e outra, a gente entra um pouquinho, tira o excesso do pincel. Ou pode vir até com mais clarinho, olha. Só para ele não ficar aquela linha, tá? Tá vendo? Você vai misturando uma cor na outra para ela ficar assim, uma nuance, para não ficar aquela linha, sabe? Uma linha onde começa o verde, termina o vermelho, onde termina o vermelho. Tá vendo? Ela entrosa uma cor na outra. E isso você vai conseguir passando com paciência. Vai diminuindo a tinta do pincel, ó, vai colocando uma cor em cima da outra, olha. Isso você vai fazer em toda a caixinha, em volta da caixinha, olha. Esse excesso da caixinha que de repente ficou grudadinho, que tá saindo para a lateral da sua caixa, ou você vai utilizar a lixinha. Se por acaso ele ficar difícil de ser removido, você pode utilizar um estilete, tá? Que aí você vai tirar o excesso aqui certinho, tá? Então, ó. Tá? Você não deve deixar essa parte que tá em cima colada vir para a lateral, a não ser que você passe e cole toda a lateral da caixa. Senão vai ficar parecendo que você esqueceu aquela pontinha aqui, tá? Olha, nós já pintamos a lateral da nossa caixinha e agora nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez em cima. Bota um pouquinho de tinta na pontinha do pincel, ó, tira o excesso. E aí nós vamos passar aqui na lateral, tá? Olha. Do mesmo jeito, se você gosta de mais, você vai passar mais vezes, olha. Se você gosta de menos, você vai passar só uma vezinha, só para dar um brilhinho, tá? Olha, aqui na lateral da nossa caixa, eu resolvi pintar com essa mesma tinta que a gente passou a base dentro da nossa tampinha, que foi o vermelho fogo acrílica, tá? Então você vai passar em toda a lateral, olha. E o pincel que você vai utilizar é esse de cerda macia. Não é o mesmo que você estava utilizando para passar, para pintar aqui a casquinha de ovo, tá? Ó, aí você vai secar e vai passar a segunda mão da mesma tinta, tá? Como eu havia dito para vocês, essa caixinha é uma caixinha surpresa, né? Porque a gente vai fazer uma decoração dentro da caixa, né? Que normalmente as pessoas decoram, colocam a decopagem em cima, sempre em cima da caixa. E vê que dentro da caixa você pode decorar também e fazer uma caixa bem bonita. Então, olha, eu escolhi para decorar essa caixa, que é a nossa caixa de baralho, essa folhinha, olha, que vai dar para você trabalhar muito. Você vê, tem as cartas, tem as barrinhas, então dá pra gente fazer um trabalho bem legal. Então nós vamos recortar as barrinhas e as cartas, porque são com essas figuras que nós vamos decorar dentro da nossa caixa. E aí ela vai se tornar uma caixinha surpresa justamente por causa disso, né? Porque você só vai saber que ela é uma caixinha de baralho depois que abrir a caixa. Olha, agora nós já temos tudo que a gente vai precisar para utilizar aqui na nossa caixa. Essa barrinha nós vamos colocar aqui na parte de dentro. Quando você for colar a sua decopagem, que é principalmente, isso acontece muito nas barrinhas, que você cola e esquece de observar aonde a barrinha termina. Então o que acontece? Se eu colocar exatamente aqui como eu cortei a barrinha, ó, esse baralhinho ele vai ficar cortado bem na metade. Porque ele não cabe, a faixinha não cabe todo na minha caixa. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar esse aqui um pouquinho pra cá e esse um pouquinho pra cá, porque aí ele vai ficar mais inteirinho e vai ficar com uma aparência melhor. Então você, na hora que você for colar barrinhas, você observa isso, onde é que começa e onde termina, para que a figura não fique cortada pela metade. E aí a gente vai botar uma faixinha pra cá e a outra desse lado, tá? E o que